Olá, sejam bem-vindos a esse momento de reflexão e hoje a gente vai tratar de um tema muito importante da vida, que é o direito ambiental. Parece muito fácil imaginar o que é direito ambiental pelo impacto que a palavra já nos remete a inferir. A junção das palavras direito, que remete automaticamente ao âmbito legislativo da vida, e ambiental, que direciona o foco do pensamento para o meio ambiente ao nosso redor. Mas por mais que pareça fácil entender do que se trata direito ambiental, muita gente ainda não consegue enxergar ele na prática, no dia a dia. Como que isso diz respeito a mim, cidadão comum? Como que eu posso ser beneficiado? Como que eu posso ser prejudicado? Será que se eu me deparasse com uma real violação do meu direito na esfera ambiental, eu saberia reconhecer? E caso eu o reconheça, o que eu posso fazer a respeito? Primeiro, eu acho válido a gente elucidar bem a noção de direitos do indivíduo hoje. Desde que o homem percebeu que era mais benéfico para a sobrevivência permanecer em grupo de pessoas, com relações e funções sociais pré-estabelecidas, houve um natural interesse em regulamentar as condutas e comportamentos de cada indivíduo dentro dessa coletividade. Esses direitos passaram a fazer parte da vida social do homem quando foram postos, oficializados em um documento escrito, motivado pela ideia de que todos seguissem determinadas regras de convívio, de modo a nunca a ação de um indivíduo prejudicar a existência de outro, tendo aí a figura do Estado como uma mantenedora dessa ordem e dotado do direito de assumir a posição de mediador, de julgador das relações conflituosas. É o chamado jus puniendi do Estado. Inicialmente, as estruturas legais que formaram os primeiros códigos éticos eram baseadas em noções morais religiosas. O Código de Hammurabi, por exemplo, em 1700 e alguma coisa antes de Cristo, no seu preâmbulo, logo no início do texto, traz uma contextualização de que as principais divindades do panteão mesopotâmico designaram o rei Hammurabi como responsável por, abre aspas, implantar a justiça em toda a terra, por acabar com os maus e a maldade e por impedir que os fortes oprimam os fracos, fecha aspas. Tinha-se então a ideia de que os deuses consideravam bom pra gente a justiça de maneira geral. A gente pode pensar que todo agrupamento de ser humano que não possui uma estrutura organizada era facilmente desmembrado, podiam existir conflitos, mortes, doenças, logo não ia passar os seus genes para frente àqueles que morressem em conflitos com outros do seu mesmo grupo, ou que morresse de fome devido à má gestão da coleta de recursos no grupo. Então claramente dá para ver que um senso de organização foi algo naturalmente selecionado pela vida. Uma coisa que faz parte do mundo social do homem, que ele estabeleceu como verdade através de uma convenção coletiva. Várias pessoas acreditando naquelas regras tornaram elas válidas por si só, tal qual as leis imutáveis da natureza. De lá para cá, muitos outros códigos reguladores de direito foram surgindo e se adaptando às mudanças sociais. Cada civilização estabeleceu como lei aquilo que lhes compete como noções morais de condutas baseadas na sua própria cultura. No Brasil, hoje, o principal instrumento normativo que regula a vida do brasileiro é a Constituição Federal de 1988, a última criada até então e a que segue vigente. Nela, o legislador apresenta no título 2, na parte que trata dos direitos e garantias fundamentais, os direitos e deveres individuais e coletivos do Brasil. Para os direitos individuais, a gente tem o direito à vida, patrimônio, liberdade, imagem, privacidade, direitos que garantem a esfera da existência individual do homem. Já direitos coletivos são aqueles que dizem respeito a um grupo de pessoas ou uma coletividade como um todo. Esses direitos eles se caracterizam por abranger interesses e valores que transcendem a esfera individual, buscando proteger o bem-estar e a qualidade de vida de um grupo maior. O artigo 5º é a principal referência para juristas que pretendem fundamentar uma violação a algum direito coletivo ou individual em algum fato específico. E o direito ambiental entra nesse meio por desempenhar um papel fundamental na proteção dos chamados direitos difusos, que são entendidos como todos aqueles direitos que se encontram com a natureza indivisível do bem jurídico. O que isso quer dizer?
Quer dizer que não tem o que se falar em satisfazer a necessidade de apenas um titular desse direito. É preciso que toda uma coletividade seja beneficiada com a garantia de algo. E a única forma de garantir que todas as pessoas de um grupo sigam um conjunto de regras que se garanta de fato o direito de várias pessoas ao mesmo tempo é fazendo com que a entidade máxima na hierarquia daquele grupo determine esses regramentos, que estabeleça os limites e sanções. O que você acha que acontecia quando um habitante da Babilônia em 1750 a.C. violasse uma das leis do Código de Hammurabi? Ele ia sofrer uma punição proporcional de acordo com o que aquela sociedade considerava justo. Então beleza, temos já anos de evolução humana social em cima da ideia de que a figura de um poder maior vai garantir a mim, cidadão, habitante, súdito, sei lá, os direitos coletivos e individuais básicos. E o nosso tema central do debate desse vídeo, o meio ambiente, é um importantíssimo direito coletivo, difuso, transindividual. Assim, cabe à figura do Estado brasileiro ser o responsável por garantir ao povo a proteção desse direito. Exatamente o que diz o artigo 23, inciso 6º da nossa Constituição, que compete à União a proteção do meio ambiente e o combate de qualquer forma de poluição. O que a gente pode entender disso? Proteger o meio ambiente e combater qualquer forma de poluição. Já deixa claro a responsabilidade em se criar leis de proteção, se estabelecer essas limitações, essas sanções, criar órgãos fiscalizadores que vão aplicar essas leis, formas de punir quem de algum modo fere esse bem-estar ambiental, que é um comportamento que a gente quer expurgar da sociedade, né? O ato de poluir o ambiente ou de não ter uma consciência ambiental. Então, caberá ao Estado estabelecer campanhas de conscientização, acesso à boa coleta de lixo e distribuição de resíduos, como esgoto. A prefeitura tem que pôr esgoto na sua cidade, tá? Tem que pôr coleta de lixo. Se você não tem esgoto no seu bairro, você pode pedir ao poder público que o faça. Mais do que pedir, você pode exigir que o faça. Por quais campos de conhecimento a gente pode se basear para definir boas noções de direito ambiental? É um resultado multidimensional, quer dizer, envolve a integração e a interação de diversas disciplinas como a biologia, ecologia, química, geologia. Isso ocorre devido à complexidade das questões ambientais, que exigem uma compreensão abrangente dos aspectos científicos, técnicos, jurídicos relacionados ao meio ambiente. Dentro da esfera jurídica mesmo, o direito ambiental tem um caráter transversal. Ele atravessa várias áreas do direito. Se você estiver tratando com algo da esfera ambiental, você pode ter que se deparar com direito administrativo, com regulamentações e licenças. Você pode se deparar com direito penal, tem multa, tem cadeia para crime ambiental. Nos Estados Unidos, na década de 60, começou a ser discutido questões sobre como as fontes de contaminações de fábricas, indústrias e despejo de resíduos estavam sempre localizadas em áreas urbanas marginalizadas, geralmente onde se concentrava a maior população de negros e imigrantes. Em 1978, no Niágara, os moradores de um conjunto habitacional de baixa renda, que constantemente se queixavam de problemas de saúde, descobriram que suas moradias foram construídas em cima de um canal que havia sido aterrado com refúgio de material químico, industrial e bélico. Sindicalistas de organizações ambientais e grupos de minorias étnicas amadureceram esses debates por anos, até que em 1991 ocorreu a primeira Cúpula Nacional de Lideranças Ambientalistas de Povos de Cor, onde é apresentado pela primeira vez na história os princípios de justiça ambiental. Sendo assim, o conceito de justiça ambiental nasce ligado com questões étnicas, raciais e danos, violações aos direitos de meio ambiente. Para a gente ver como que os ramos do direito, das garantias à população, está amarrada em causas diversas, sociais, raciais, ambientais, econômicas. Também, o direito ambiental tem um caráter global. Você vai encontrar tratados, acordos, convenções de todas as nações quando a matéria diz respeito a algo que trata do planeta, que pode atingir não só um, mas vários povos. Tanto que em junho, em 1972,
ocorre pela primeira vez na história a reunião de dirigentes do mundo todo para discutir a respeito do tema. O objetivo deles foi justamente debater mudanças climáticas e qualidade da água, soluções para reduzir os desastres naturais, reduzir e encontrar soluções para modificação de paisagem, elaborar bases de desenvolvimento sustentável, limitar a utilização de pesticidas em agricultura, reduzir a quantidade de metais pesados lançados na natureza. Esses foram os principais motivos que o mundo inteiro decidiu que eram importantes se preocupar, visando o bem-estar da humanidade como um todo. Então era de se esperar que a partir de agora, todos esses países adotassem dentro da sua esfera de autonomia regulamentações que envolvessem sobre o tema. E nisso, o que é esperado acontecer? Fazendo com que todos os países do mundo adotem uma noção de preservação do ambiente, a gente ia manter o planeta em condições melhores para a nossa própria sobrevivência da espécie, que é meio que a gente está tentando fazer desde a existência de vida nesse planeta. Isso sim é uma regra imutável da natureza da vida. Ela sempre se adapta para continuar existindo. A ideia da preocupação com o meio ambiente numa perspectiva humana, histórica, é recente. Com certeza, os habitantes da Europa no século XIV não tinham a ideia de se preocupar com as condições do ambiente ao seu redor, não. Tanto que os péssimos hábitos de higiene desencadeou a peste negra que dizimou 1/3 da população europeia. A Revolução Industrial no século XVIII também. Por quanto tempo você acha que aquelas fábricas todas ficaram fumegando a fumaça do progresso, da produção em massa no ar? Até que as pessoas começaram a pensar que talvez aquilo pudesse ser prejudicial. Quantas cidades não ficaram anos respirando fumaça, morrendo de problema respiratório sem nem saber o que era isso? Daí que entra a ideia do direito ambiental. Já que a gente é um ser politizado que vive harmonicamente dentro de regras, vamos adotar então uma noção geral de preservação. Hoje, a ideia de preservação do meio ambiente ela já está muito clara, assim como outras noções de preservação de demais direitos. Então a humanidade continua com seu papel de garantir a sua existência e vem planejando aí ideias para o futuro. Tanto que atualmente se fala sobre o desenvolvimento sustentável, que é uma ideia de desenvolvimento sustentável como um todo, ligando todos os lados do direito, tanto no mundo natural quanto no mundo social. A Agenda de 2030, que é como foi chamado um compromisso estabelecido por 193 países em 2015, os 193 membros da ONU traçaram um novo apanhado de metas para garantir a dignidade e a qualidade de vida como um todo. Daí você já pode pensar realmente em ideias para todos os âmbitos da vida. A Agenda de 2030 traçou 17 objetivos principais para seguir ao longo desses anos, e a meta é a erradicação da pobreza, o combate total à fome, saúde e bem-estar, uma educação de qualidade, igualdade de gênero, acesso à água potável e saneamento, fontes de energia limpas e acessíveis, visar sempre o crescimento econômico, mas claro com dignidade do trabalho e a dignidade do ser humano, investimento na indústria e na infraestrutura, redução de todos os tipos de igualdade, cidades e comunidades sustentáveis, noções de consumo e de produção responsável, ação geral contra a mudança do clima no planeta, a valorização da vida marinha e da água, a preservação da vida terrestre, paz, justiça e eficácia desse conceito nas instituições e as parcerias e meios de implementação. Então, meio que essas são as metas que a humanidade deve seguir para garantir o bem-estar e a qualidade de vida de todos os seus habitantes do planeta de uma maneira mais eficaz. Fácil? É bem claro pelo menos a importância assim disso tudo, mas será que será feito? Quando será feito? Em quanto tempo começará a produzir efeitos? Se você parar para pensar que o mundo moderno já transformou a vida do homem e o meio ambiente radicalmente em pouco mais de 500 anos, eu tenho um pensamento promissor sim sobre a consciência global de preservação desses conceitos para uma vida mais digna de todos. Mais ou menos 5.000 anos, os sumérios já estavam criando uma forma de organizar dados de contabilidade do império através de símbolos grafados num pedaço de argila para poder controlar o pagamento de tributos dos camponeses. O registro mais antigo que se tem disso é um tablete de argila que está escrito 29.086 unidades de cevada, 7 meses, Kuxim. Essa última palavra, Kuxim, acredita ser o nome de alguém,
Pode ser ou o camponês que pagou essa quantidade de cevada ao longo de 7 meses, ou pode ter sido o fiscal que recolheu essa quantidade de cevada dos camponeses no mesmo período. A gente de fato não sabe, mas o que importa é que hoje, graças a esses sumérios, a gente tem a escrita matemática, a escrita comunicativa, as noções de administração. Então eu não acho impossível não que a gente, como humanidade, consiga chegar num status quo de preservação do meio ambiente e dignidade geral. É claro que a vida há 5.000 anos atrás na Mesopotâmia era muito diferente da vida hoje nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na Ásia. Mas a gente tem mania de observar uma perspectiva muito curta do nosso tempo. As coisas que geram impacto na humanidade e na mudança do planeta levam mais tempo. Se a gente gastar aí 700 anos destruindo o mundo, isso não vai ser nada se comparado com outros 10.000 que a gente passe preservando. Eu não acho que seja possível no meu tempo de vida, ou nas próximas gerações, claro, mas a vida vai acontecendo sempre e a gente já evoluiu muito. Bom, mas acho que é isso. Esse assunto com certeza flui por vários campos de pensamento, como a gente pode ver, né? E eu já tô divagando muito também, já tô ficando prolixo, mas eu acho que deu pra gente perceber o impacto que o direito ambiental tem na nossa história, na nossa evolução e atualmente na nossa vida. Sem falar do peso que isso tem para a coletividade no quesito de ser algo que depende não só do poder estatal, mas depende da gente também. A coletividade depende tanto do indivíduo quanto vice-versa. Então cabe a nós, sobre a responsabilidade individual e coletiva da preservação do meio ambiente para as gerações presentes e futuras, assim como cabe ao Estado nos proteger de quem não segue esses princípios. É isso, muito obrigado pela companhia, espero que esse vídeo tenha feito você abrir a mente para algumas noções, alguns conceitos, certo? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau.